Bom, gente, que bom, que prazer estar aqui com a Renata. A gente já vinha planejando esse encontro há algum tempo, deu agora o assunto, conseguimos conciliar, né? A Renata, para minha alegria, é minha prima, né? De segundo, terceiro ou quarto grau, a gente não sabe exatamente, toda vez a gente se perde nesse grau de parentesco, mas é uma pessoa que eu admiro muito, que a gente se aproximou muito até recentemente, e a gente tem muitas opiniões em comum, muitas coisas em comum. Então, hoje nós vamos trazer para vocês aqui a junção do Me Conta Mais Disso com a Rê, que é psicoterapeuta, ela já vai se apresentar, e a gente vai falar um pouquinho de aprisionamento em relacionamento tóxico por questões financeiras. Então, para quem não me conhece, está me vendo pelo perfil da Rê, eu sou Paula Mota, eu sou empreendedora, tenho uma empresa, né, sou empresária, sou corretora de seguros e tenho um perfil que chama Me Conta Mais Disso, que eu trago histórias de empreendedorismo, maternidade, relacionamento, né, um pouco de tudo para trazer leveza para o dia a dia. Hoje o assunto ele não é tão leve, a gente pede licença, mas ele é para trazer leveza. Então é ali uma luz no fim do túnel para as pessoas. Se vocês conhecem pessoas que estão passando por esse assunto, por esse momento, marquem, enviem no direct, enviem no WhatsApp, fiquem à vontade para compartilhar esse conteúdo. Rê, se apresenta aí. Vamos lá, que bom estar aqui, né? Já tem um tempo aí, a gente estava conversando sobre isso, já há alguns anos que a gente fala sobre algumas coisas em comum, e estar aqui realmente é um prazer conversar com você sempre. A gente sempre tem essas conversas profundas que acabam agregando tanto, tomando uma proporção muito maior do que a gente imagina, né? Isso perante a vida, pelas nossas relações. E estar aqui hoje compartilhando desse assunto com todos vocês. A gente tem aí esse objetivo de colaborar, de agregar, né? E espero mesmo que nosso objetivo seja alcançado. Né? Que bom estar aqui. Obrigada pelo convite. Bom, me apresentando, eu sou Renata Lima, prima da Paula. Nós, às vezes, desenhamos aí a árvore genealógica para encontrar nosso grau de parentesco, mas independente do grau de parentesco, a afinidade, o carinho, ele é enorme. Eles são enormes, e eu trabalho em Belo Horizonte, sou psicóloga, atendo em Belo Horizonte, atuo com psicoterapia estratégica e programação neurolinguística, e hoje a gente vai aí falar, então, sobre os relacionamentos, né, que é assunto importante. Verdade. Na verdade, a gente vem com uma série de assuntos relacionados à independência financeira, então a gente teve a ideia, né, de ajudar. Hoje, por causa do mês das mulheres, nós vamos focar um pouco na questão das mulheres dependentes financeiramente, né? Mas claro que a gente sabe que a realidade do assunto que a gente vai tratar aqui independe do sexo, né? A gente sabe que existe também tantas pessoas tóxicas que são homens e pessoas tóxicas que são mulheres, tá? Rê, então, me conta um pouquinho, como é que a gente identifica que está num ambiente, num relacionamento tóxico? Como identificar, né? Seja um parceiro, uma parceira, a gente está focando hoje, né, no mês da mulher, a gente pode falar sobre excesso de ciúmes, excesso de controle, uma comunicação agressiva internamente ou externamente, né? Então tem que ter uma consideração aí para o âmbito mais interno ali, mais privativo, né? Como também o grupo, né? Tem que ter essa avaliação em todos os contextos, ameaças, né? As mais sutis, as mais intensas, né? Eu estou falando desses pontos que são realmente os que aparecem ali, às vezes até no início da relação, mas que podem passar despercebidos pela sutileza, né? Às vezes a pessoa está no namoro e já está tendo sinais e ela às vezes não percebe, né, Rê? Exatamente, porque são sinais que aparecem no início da relação, mas exatamente dessa forma, assim, elas passam mais sutis. E uma outra forma também de identificar se é uma relação tóxica, né, é avaliar como que está esse sentimento de culpa perante a relação, né, o parceiro, no caso, né, nos exemplos que a gente vai citar, o parceiro tóxico, ele geralmente usam da culpa, né, do alvo ali, né, da vítima, do alvo, enfim, como a gente para manipular, né? colocar, para trazer essa manipulação. Então, assim, o desconforto, a insegurança, aquele sentimento de incapacidade, de impotência, isso tudo vira ali meio de reforçar essa manipulação,
Então, tem que avaliar como que está esse nível de desconforto aí na relação, para ver se está entrando como alvo numa situação que realmente pode ser muito, como que eu posso usar a Tóxica, palavra? né? É tóxica. Mas ela é encantadora inicialmente, né? Sim, Então, tem um sim. encanto ali inicial, Faz parte da mas ao mesmo manipulação, né? tempo traz exatamente, essas consequências. Movimento, né? A Sedução, isso. sedução, É, exato. essa E existe palavra. também, você falou aí da gente identificar um relacionamento tóxico. Existe um perfil da pessoa, no caso, a parte tóxica da relação. A gente está falando do homem aqui, né, hoje. Um homem tóxico, um parceiro tóxico. Qual que é o perfil desse ser humano, assim? Sim, essas questões, as características, né? Todos nós temos padrões. Na PNL a gente fala muito sobre isso, né? Aquilo que se repete ao menos 3 vezes em cada pessoa é um padrão. Então, isso independente do tempo ali, né? Onde existe a repetição. E as pessoas que demonstram esse perfil, a gente poderia falar do agressor, a gente poderia falar do tóxico, a gente poderia falar do manipulador, enfim, né? Tem tantos rótulos, mas essa pessoa é aquela pessoa que, primeiro, ela busca avaliar as questões voltadas para ela própria, né? Então, a consideração de mundo desse parceiro tóxico é voltado para ele, para os desejos dele, para os resultados que ele espera alcançar, né? Ele tem um pouco acesso ao sentimento de culpa, mas ele acessa muito bem o sentimento de culpa da Outro, parceira, do alvo, né? Então, ele usa exatamente esse sentimento de culpa para manter a relação e cria essa relação de dependência, uma dependência emocional, né? É muito comum a gente ver em situações de relacionamento tóxico, o agressor, no caso, né, a pessoa manipuladora, desmerecer a parceira, né, mexer com a autoestima, e no caso financeiro, que é um ponto que a gente quer tocar, manipular de forma com que essa pessoa dependa dele financeiramente. Ele sabe que quanto mais dependente financeiramente, ele acha que ela não tem para onde ir, né? E mais ele pode não só manipular, mas como crescer em cima dela e às vezes ficar cada vez mais agressivo, né? Quando é o caso de ser agressivo. Porque nem sempre, quando a gente fala em relacionamento tóxico, gente, nem sempre a pessoa é agressiva a ponto de bater, né? Mas, assim, ela existe outras formas de ser agressivo, né? Do relacionamento ficar tóxico, mesmo insustentável. Então, esses pontos que você falou, né, de desmerecer a parceira, de fazer, criar uma dependência, aquilo que parece ser uma proteção, não deixa que aqui eu administre a casa, eu tomo conta de tudo, eu pago tudo, também é uma forma de tirar um pouco de poder, porque não querendo ou não, você ter uma independência financeira, você tem o poder na sua mão de decidir se você quer estar ou não num relacionamento, né? Essa questão do financeiro, ele realmente impacta, né? Então, eu percebo isso, claro, nos atendimentos, enfim, nos estudos, de modo geral, a pessoa que se encontra nesse relacionamento, quando ela visualiza que ela está ali no olho do furacão, né? Ela se vê sem saída, muitas vezes, por essa dependência, né? Então, além da dependência emocional, a dependência financeira, estrutural, enfim. E você falou aí da vítima, no caso, né, do alvo. Essa pessoa tem um perfil também? Tem padrões que se repetem? Sim. Sim, Fala um pouquinho porque a disso pra gente. relação ela se dá por feedback, né? Então a gente tem comportamentos que reforçam o comportamento do outro e a gente tem comportamentos que inibem o comportamento do outro. Como se diz, a tampa e a panela, né? Elas existem realmente, né? A gente pode chamar de codependente essa pessoa que também precisa de um caráter de proteção, né? Essa pessoa que entra como alvo nessa relação tóxica. Essa pessoa, muitas vezes, é aquela pessoa que veio de uma criação, que veio de uma estrutura onde ela também teve poucas oportunidades de expressão, de posicionamento, aquela pessoa que muitas vezes pisa em ovos, né, exatamente para não incomodar, para não desagradar, para não ser reprovada, para não ser excluída, né? Aqui tem que Então, ser tem um padrão boazinha, aí. né? A boazinha tem que ser boazinha o tempo todo, não pode dar trabalho, né?
Não pode expressar, né? Não pode atrapalhar, não pode ser um problema. Pelo contrário, muitas vezes é a conciliadora, é a ajudadora, né? A facilitadora, é aquela que está tentando ali se colocar numa posição também de ter que resolver esses problemas, né? Às vezes tem uma onipotência ali do outro lado, né? De tentar mudar exatamente essa característica que a pessoa já identificou, mas às vezes está ali no inconsciente, numa gavetinha que ela não quer mexer, né? Existe um padrão também da Então, pessoa achar que não tem, que consegue mudar o outro, né? Isso é um grande erro comum, né? Ela tem tanto essa coisa de achar que consegue ajudar que ela vai falar assim, não, eu tá comigo, é assim, mas eu vou ajudar, né? Eu que vou ajudar o é, outro a mudar. Isso é um... É, é tão difícil, né? Assim, é tão difícil a gente mudar, né? É, Sendo um objetivo nosso, já é tão é, difícil a gente entrar mesmo num processo de mudança, quanto mais é. esperar que o outro faça sem ser o objetivo dele, né? Mas o alvo tem um padrão, né? Uhum. E é exatamente a respeito disso que é interessante a gente colocar aqui, né? Assim, a gente trazer essas estruturas para a pessoa buscar saídas em relação a essa relação que não é saudável, né? Porque o parceiro tóxico, ele usa exatamente esse padrão, né, como fonte de manter a relação naquele ciclo vicioso, né, que, na verdade, ele intensifica até exponencialmente, assim, né, em relação à desqualificação, ao desconforto, né. Então, sentimentos aí de raiva, de medo, de tristeza, de vergonha, de rejeição, de culpa, são muito comuns no alvo. Incapacidade, né? Ele reforça muito isso. Você não é capaz de nada, você não é bonita, você não sabe trabalhar, você não sabe fazer nada, você não cuida nada direito, né? Exatamente. Bacana. Rê, e em relação, assim, a gente vai falar um pouco, né, ok, eu consegui detectar, você falou aí de como identificar que estou num relacionamento tóxico, eu consegui identificar esse relacionamento tóxico, e eu percebo que isso não é para mim. Primeiro passo é tomar Uhum. decisão, certo? Isso, certo, certo. A gente tem vários níveis de relacionamento, né? Então, a gente está falando de um Uhum. relacionamento afetivo, mas que também tem vários níveis. Então, a gente, né, vou falar de uma maneira geral, mas tem aí o namoro, tem o noivado, tem o casamento, tem uma família, né? Tá Então, com é o início de um filhos, né? casamento, tem filhos, como que é a estrutura. Então, enfim, eu vou falar de uma maneira geral, né, lidando aí mesmo com o processo, né? O primeiro passo é realmente identificar, né? A partir do momento que a pessoa identificou que ela está vivenciando esse tipo de relação, né, e ela quer mudar, o primeiro passo é ela estabelecer, Querer, né? né, esse alvo dela, né, estabelecer o querer, né, e estruturar a vida dela para que ela siga com uma vida mais saudável, né, mais equilibrada, uma vida mais própria, uma própria vida prazerosa, né? Eu acho que é o primeiro ponto aí, é estabelecer realmente um objetivo. Eu quero, Que a né? Eu quero partir sair disso, disso. exatamente. Porque isso traz para a pessoa, inclusive, uma visão de esperança. A gente falou agora há pouco, né? Um dos padrões aí é achar que não tem saída, é achar que as coisas são assim, que não tem como ter mudança, exatamente pelo ciclo da Qual que você acha que manipulação. é a maior dificuldade da pessoa que está num relacionamento tóxico, assim? E quer sair, ok? Sabe que aquilo não está fazendo bem para ela. O que você acha que, assim, impede ela de falar assim, não, mas eu vou, não estou satisfeita, não gosto, mas eu vou sair. O que você acha que impede algumas mulheres de sair, dar esse primeiro passo? Uhum. O conflito emocional, ele faz com que a pessoa se mantenha nesse ciclo, né? Porque existe um ciclo. Então, vamos colocar alguns exemplos, né? O parceiro tóxico, ele desqualifica, ele pode ser agressivo verbalmente ou fisicamente, né? Ele pode ameaçar, e aí ela pensa em romper, né? Mas até ela pensar em romper, de alguma forma ele já usou dos recursos para trazer de volta. Seja com um presente, seja com um afeto mais intenso, Uma seja com mudança de comportamento, declarações, né? seja com se colocar numa posição vulnerável, né? Se colocar como doente, como necessitado de auxílio. Então, de alguma forma, ele busca ela de novo. Entendi. Ele pesca ali de novo e traz para o mesmo ciclo, que retoma. Né? E aí retoma, e na hora que ela vai tomar uma decisão de novo, pensar a respeito disso, Ele puxa de volta. puxa de volta. Mas você acha que há uma dificuldade também
se jogar no novo, porque a partir do momento que você está ali, está com uma situação tóxica, mas meio que você sabe com o que você está contando, né? Que você pode contar. A pessoa que está ali, ela sabe, ó, fica meio previsível o relacionamento. Você acha que ela tem assim, um medo da mudança? Porque mudar é difícil para todo mundo, né, gente? Independente, né, se ser relacionamento ou não. Você vai mudar de emprego, você vai mudar de cidade, né? Se jogar no novo, né? Você acha que pode ser um ponto que dificulta essa tomada de decisão? Com certeza, pode ser um ponto, sim. O viver sem saída, né? O não ver saída a respeito disso. E a desqualificação, ela faz realmente com que A pessoa todo o acredite processo que ela é produtivo, exatamente, ele vá, né, a zero. Então, o novo, né, ele às vezes nem é pensado, exatamente pela impossibilidade, né? Assim, como que eu vou pensar em algo novo, sendo que o que eu faço aqui, ele já não dá certo, né? A pessoa se coloca mesmo numa posição inferior e que realmente pode ser difícil. Se ela não trabalhar esse processo interno, fica muito difícil ela sair desse ciclo. Dela acreditar que ela é capaz, né? Quando a gente pensou em trazer esse assunto aqui, nós até conversamos o seguinte, que a nossa intenção era ajudar a pessoa a identificar e, principalmente, que ela percebesse, tivesse um insight, que, mesmo que pareça que não tem uma saída, existe uma saída. Né? Existe várias até, às vezes. Mesmo que a pessoa esteja, não, mas eu tenho um filho muito pequeno, eu não trabalho, eu não tenho habilidade nenhuma, eu estou numa cidade, minha família, que seria o meu apoio, é em outra. Então, assim, existe uma saída, mas a primeiro ponto, né, Rê, pelo que você falou aí, seria decidir. Eu não quero mais, é o basta. Né? Assim como é o basta para outras situações, dependência alcoólica, dependência de drogas, é o basta. É a tomada de decisão para mudança, né, Rê? Isso. E depois a gente também falou, né, ok, depois desse ponto, tomei a decisão, sabendo que eu vou ser puxada para trás o tempo todo, para retomar o quentinho que não é quentinho, né, a zona de conforto. A pessoa, qual que você acha que seria o segundo passo? Assim, tomei a decisão, eu estou aqui, né, tomei a decisão, o que você acha que seria importante para ser o segundo passo? Decidi que não quero mais. A gente tem duas linhas aí. Primeiro, as objetivas, né? E segundo, e em paralelo, né? Não vou colocar segundo, não, as subjetivas desse processo. Então, estabelecer uma mudança e um foco realmente de uma mudança de vida, né? É o primeiro ponto. Né? A pessoa precisa também ter um fortalecimento emocional e mental para ela organizar toda essa estrutura. E ela também precisa ter orientações objetivas, né, para estruturar esse passo a passo. Então, quando a gente fala de fortalecimento mental e emocional, é porque a gente sabe que o ciclo existe. E se a pessoa não estiver fortalecida, não estiver bem alinhada ali com a referência interna dela, ela entra no processo de novo. Então, ela tem que estar fortalecida ali para ficar dissociada dessa história, não ficar envolvida ali mais, para ela estar ali na situação, mas de fora, para que ela possa tomar as ações que ela precisa. E de forma objetiva, avaliar a possibilidade de uma retomada financeira, de uma independência financeira, de avaliar, né, a rede de apoio, né, todo mundo precisa de rede de apoio, tendo filho, não tendo filhos, né, uma mudança, né, precisa, sim, de uma rede de apoio. No caso de ter crianças envolvidas, ou não, né, tem que ter, sim, uma orientação de um bom advogado, né, para ter aí essa estruturação do como agir, né, exatamente para não piorar a situação de agressividade, desqualificação, enfim, então tem que ter uma estrutura um pouco mais estratégica, dissociada, para a pessoa ter essa tomada de decisão inicial. Isso que a Rita está falando é interessante, quando ela fala de sair um pouco, né, de dissociar do problema. Basicamente, vou tentar dar um exemplo, vamos ver se eu consigo, né? É como se você se alguém chegasse para você com o seu problema e você fosse a pessoa que fosse observar de fora e tentar ajudar a pessoa a sair dali. Isso. Então, é você sair um pouco do buraco, vamos dizer assim, tá fora do buraco, olhando para baixo, falando, como é que eu vou te tirar daí, né? Então, tomei a decisão,
vamos começar a fazer um plano de ação para sair disso aí. Claro que se tem uma vida em risco, tem muita coisa que você não vai conseguir pensar. Você está lá na sua casa na Ucrânia, tranquilo, de repente começa um bombardeio, não tem como você programar uma viagem daqui a um ano. Às vezes vai precisar juntar as malas e sair correndo, né? Mas se a sua situação te permitir planejar, o que a Rê está dizendo é, planeja essa sua saída. Como? Uma orientação judicial. Ah, não tem dinheiro para pagar isso agora. Gente, existem milhares de redes de apoio pela internet. Existem grupos de apoio só para mulheres, existem grupos de apoio de advogados, existe atendimento gratuito, né? Existe, inclusive, consultas terapêuticas gratuitas, né, Ri? Sociais, projetos sociais. Existe escola, às vezes tem que deixar a criança. Escola gratuita, né? Creches e tudo. Então, apoio a essas mulheres. E você tá do lado de fora do buraco, olhar como é que vai sair daquilo, isso não pode ser um dia de cada vez, não, tem que ser planejado. Como é que para onde eu vou? Qual que são os meus direitos enquanto mãe, né, se tem filho ou ex-esposa? O que ele pode fazer com o meu nome, né, para não deixar lastros que pode prejudicar ainda mais a sua vida. Então, procurar ajuda né, baseado nas leis, então um advogado, procurar a rede de apoio para a sua situação, né? Saber para onde você vai, dar 2 passos para trás para ir para frente. Às vezes você mora num lugar, você vai ter que mudar para outro, com uma condição um pouco mais simples, para poder que você possa evoluir, ter estrutura, ter condição financeira para evoluir, né? Então, isso que a Rê falou foi realmente você, decidi, planejei, depois colocar em ação. Não é isso, Rê? Isso, exatamente. E essa estrutura toda, né, a vida é para a gente se manter em um aprendizado, né? Assim, um constante aprendizado. E é interessante porque a pessoa que é alvo nessa relação, muito provavelmente ela é alvo, às vezes, em graus menores ou maiores, em outras relações também, né? Então, fica um aprendizado a respeito disso, porque na hora que ela consegue se estruturar de forma objetiva e subjetiva, ela muda também a posição dela nessas outras relações. Então, ela consegue lidar melhor com em outros papéis, onde ela pode estar ali exercendo também um alvo de algum caráter abusivo. E a pessoa tem que tomar cuidado, né, Rê? Porque às vezes me fez lembrar aquele meme da ovelhinha, que eles tiram ela do buraco, ela vai cair no próximo buraco. Né? Ela tem que estar vigilante, né? Isso. Para não cometer os mesmos, não cair em relacionamentos iguais, né? Né? Porque não tem aquela história do dedo podre, né? Assim, o dedo podre ele não existe, né? Assim, eu só escolho errado. Não, tem que ter uma mudança realmente de critério, de escolha, né? Para que as relações sejam diferentes, né? Isso, Paulo. A gente precisa de buscar o aprendizado disso. Então, por exemplo, disso tudo que a pessoa vive, qual que é o aprendizado? Porque é exatamente esse aprendizado que vai fazer com que ela busque uma outra estrutura de relação para a vida. Então, você acha que no momento que ela está ali olhando no buraco, ela tem que olhar para ela, né? Ela tem que se olhar no espelho, né? No fundo desse buraco tem que ter um espelho. Para a situação não se repetir, né? Porque senão o padrão ele fica. Ela tem que se perguntar, isso é importante, porque senão a pessoa também fica pensando que o problema está só no outro, mas na verdade não, né? Ela tem que observar, avaliar e falar a respeito do que está dentro dela, né? Por que eu me sujeito a isso? Ou por que eu encontrei a pessoa assim? Por que eu não passei despercebido para aqueles sinais que a Rê falou no momento do namoro, que a pessoa não consegue esconder por muito tempo, né? Então, por que ela não viu, né? O que fez ela não ver, né? Foi a viseira dela. Na verdade, ela viu, mas que não achou que aquilo era relevante, né? Muito bacana, Rê. Exatamente. E saber que de tudo realmente vem um aprendizado, né? Claro. Então, ao invés de se martirizar, né? Assim, claro que é uma relação que provavelmente traz, a gente falou de tantos sentimentos aí, traz sofrimento, traz dor, claro. Né? Mas ao invés de direcionar a energia para a dor, né? A partir dessa estruturação, direcionar para o aprendizado, traz evolução, né? Traz uma mudança aí de ponto de vista. Né? Exatamente. Rê, você falou uma coisa, e a PNL fala muito disso, né?
que é a questão da culpa, né? Eu acho que ele consegue, o manipulador, né, o tóxico, a pessoa tóxica, ele consegue jogar muito com essa culpa, né? Você acha que esse sentimento ele consegue ser alterado, assim, não é sentimento, né, mas esse padrão, né, dela se sentir culpada, a pessoa se sentir constantemente culpado por estar nessa relação, culpado por tudo, por ele ser assim, culpado por ele fica agressivo porque ela é que proporciona isso nele, porque isso é uma coisa que ele vai colocando na cabeça dele. Talvez eu não esteja ali conseguindo perguntar exatamente como eu quero perguntar, mas você acha que a gente chama culpa de padrão? A gente pode chamar de padrão a culpa? Sentimento? Eu acho que eu entendi essa pergunta. Vamos lá. Ela precisa primeiro se livrar disso, ela precisa primeiro perceber, sair do papel que ela foi colocada pelo agressor. Então, o alvo, ele também tem um padrão, né? Assim como o parceiro tóxico, né? O sentimento de culpa, ele vira um elemento da manipulação, um elemento forte do processo da manipulação. A questão não é o sentir ou não sentir culpa, porque a culpa é um sentimento que nós temos, né? E graças a Deus que ele está aqui, porque é a culpa que nos regula nas relações. Claro, né? Muitos sentimentos são de proteção. Sentimento de culpa, né, a gente teria grandes problemas aí na sociedade, né? A questão é que a culpa é um sentimento regulador, ele vem para nos mostrar que a gente está infringindo uma regra, infringindo um princípio. E quais princípios seriam esses? São princípios que nos orientam para as relações. Né? Esses princípios, eles são aprendidos lá na nossa infância. Né? Então, por exemplo, a gente está falando aí da pessoa que tem que ser disponível, a que tem sempre que agradar, a que tem que ser a responsável pelas relações serem boas, é aquela que não pode se expressar, que não pode reclamar, que não pode expressar uma raiva, né? Essa pessoa, esses são os princípios dessa pessoa. Né? E caso ela chegue a querer fazer algo referente a isso, né? Ou não possa fazer algo referente a isso, ela se sente culpada. Entendi. Então, vira um alvo fácil para uma manipulação, concorda? Concordo. Né? Se é aquela pessoa que tem que estar sempre disponível, se é aquela pessoa que tem que contribuir 100% para a relação ser boa, se é aquela pessoa que tem que ser perfeita, ela tem que ser boa o bastante para não perder, para não desagradar, para não desalinhar com ninguém, fica fácil manipular aquele processo. E aí que a culpa entra como elemento de manipulação. Então, quando essa pessoa trabalha o sentimento, ela não trabalha especificamente o sentimento de culpa, ela muda o princípio, que faça com que ela se coloque numa relação onde ela seja ali abusada, onde ela seja um alvo, e ela se sinta sem saída. Então, mudando esse princípio, ela muda a forma de responder aos eventos do mundo, assim, aos eventos das relações. Legal. Acho que eu consegui te responder, sim, assim, claro. eu entendi sua pergunta. Não, sim, era isso mesmo, é porque eu queria dizer, né, você tem que quebrar isso aí primeiro, né, porque eu fiquei pensando, se ele joga com a culpa e ela se sente culpada, ele consegue reforçar isso nela, ela primeiro tem que acreditar nela, né, porque ela acaba ficando tanto ali naquele ambiente, naquele processo de massificação, né, da culpa, que a pessoa, se ela não conseguir perceber, ok, não é bem assim, né, isso eu estou sendo colocada também nesse lugar, ela também talvez não consiga, eu pensei nisso também para reforçar a autoestima, para que ela consiga, né, sair dali, tomar decisão, sentir que é capaz. É isso. Porque é o que a gente falou lá atrás, né, Paulo, da referência interna. Né? A pessoa precisa, porque enquanto ela está nesse processo todo, ela está ligada à referência externa. Ela está ligada no agradar, no desagradar, no acerto, no erro, né, no fazer, no fazer. A referência dela está no outro, né? Então, ela precisa mesmo de voltar, né? O que você chama de autoestima, eu também incluo a autoestima nesse processo e na referência interna, né? Que é o que faz com que ela se reoriente e ela mude o padrão de vida dela, né? A gente está falando ela como pessoa, né? Assim, a gente está trazendo para esse enquadramento feminino, mas isso vale para as relações de modo geral, né? Ô, Rê, eu trouxe aqui.
A Não gente tem é? que tomar, a gente fica sempre assim com alguns dedos, porque a gente não quer É, generalizar, né, gente? Por isso que às é. vezes a gente falou essa questão do padrão feminino, masculino. Mas a gente não quer generalizar, mas como a gente escolheu, especialmente pelo mês da mulher, falar um pouco, né, do papel da mulher como a vítima, a gente às vezes fica ali com algum receio de dar alguns exemplos para não generalizar. Mas a gente espera estar ajudando. E aí eu trouxe aqui um pouquinho dentro da minha área aqui, Ótimo. como eu estou lidando com algumas empreendedoras, algumas ideias bacanas e com essas séries que a gente vai começar de independência financeira, algumas soluções, assim, né? Que existe receita de bolo? Não, não existe. Não existe receita de bolo nem na terapia, assim como também não existe na parte de empreendedorismo, né? Claro que existe Exatamente. padrões que a gente percebe e uma modelagem, né, que a PNL fala muito disso, de pessoas que tiveram sucesso com aquilo, né, que conseguiram atingir o seu objetivo. Então, baseado nisso, a gente vai trazer eu vou trazer aqui para vocês algumas sugestões, tá? Até na entrevista com o João Combraço, quem não viu pode assistir, tá aí no YouTube, umas entrevistas anteriores, ele falou o seguinte, que ele foi para São Paulo como piloto de avião e acabou virando marido de aluguel. E aonde que ele tirou conhecimento, né? Ele tirou conhecimento da internet, gente. Então, hoje, é muito mais fácil do que há anos atrás, que não tinham acesso a tudo que você precisava se formar, ter diploma, tudo. Você precisava sair de casa, né? Então, eu estou pensando muito nas mães, às vezes estão com filhos pequenos dentro de casa e a rede de apoio inicialmente limitada, né? Então, as sugestões que a gente vai dar aqui muito pinceladamente primeiro, ok, reconhece, depois que você olhou lá no espelho, não está se sentindo capaz de fazer alguma atividade, você não conseguiu ainda detectar a sua habilidade, você não sabe se você cozinha bem, ou se você limpa bem, ou se você ensina bem, né? Se você ainda não consegue, que o seu dom você tem, tá aí, você às vezes não consegue detectar. Sugestão, seu tempo é seu ouro. Seu tempo é seu ouro, né? Reforçando isso. Seu tempo é de graça, tá? Então, se organize, primeiro dentro de casa, né? Encontre o tempo para que você estude. Não tem dinheiro para pagar estudo? De graça. A internet está aí, com milhares de cursos, milhares de vídeos, inclusive sobre esse assunto meu e da Rê. Né? Por acaso, Uhum. minutos antes da Rê entrar, eu tive curiosidade, não tinha jogado ainda no YouTube, existe outras pessoas falando disso. Né? Uhum. Então, você vê que é uma necessidade. Se a gente sentiu vontade de falar isso, é porque realmente existe uma demanda desse assunto. Então, pensando nisso aí, a gente vem, estuda. Como? YouTube. Começa pelo YouTube. Milhares de vídeos. Qual vai ser seu norte? Começa aleatório, não tem problema. Depois você vai encontrar um foco, uma coisa que você gosta. Às vezes uma coisa que você fazia na infância. Às vezes você vai aprender até alguma coisa que você não fazia. Eu nunca costurei, mas às vezes você descobre que você tem habilidade para aquilo, tá? Depois a gente trouxe algumas ideias que você não precisa sair de casa inicialmente, que são grupos de curadoria. O que é grupo de curadoria? Tem pessoas, às vezes você tem um conhecimento de alguma coisa, você, sei lá, você foi uma professora de matemática e já não atua mais, né? Ou está de licença, ou durante a pandemia, você foi mandado embora. Você tem conhecimento matemático, tem pessoas que pagam para participar de grupos de WhatsApp, que você vai dar o seu conhecimento ali. Você cobra 2, 3, 5 reais das pessoas que estão ali naquele grupo de 250 pessoas para debater sobre algum assunto que você tem conhecimento. Isso é uma coisa engraçada, mas tem pessoas que pagam para estar ali. Você é boa na cozinha, você é boa em fazer doce. Você pode criar grupos de doceiras, grupos de assuntos que te interessam e fazer um ganho daquilo. Muito comum, a pessoa, quando quiser sair disso, começar a procurar na internet soluções de renda, vai encontrar sempre esse assunto, afiliado digital. O que é ser um afiliado digital? É você vender um produto de uma outra pessoa sem comprar o produto e sem ter loja. Então, a Amazon é uma das que mais fazem isso, né? A Magazine Luiza tem isso, Udemy, né? Que é Uhum. venda de cursos. Então, você é vendedor de outras pessoas, sem precisar ter uma loja, sem precisar ter estoque, sem precisar ter dinheiro inicial, né? Você só vai divulgar links e as pessoas comprarem aquele curso, então você vai sempre ganhar um pedacinho ali. Mas eu não entendo nada de internet. Hello, mudança exige aperfeiçoamento, melhora, busca. Se você olhou no espelho, detectou ali suas lacunas, está na hora de preencher lá. Não entendo nada de matemática. Assume as suas deficiências e começa por elas, né? Você tem que tomar as rédeas da sua vida. Se você percebeu que você está num relacionamento que você não tem as rédeas,
Está na hora de, com essa mudança, uma coisa que vai acontecer, com certeza, para você sair, é você ter tomado as rédeas da sua vida. Você não fazer igual ovelha e cair no outro buraco, né? Às vezes você é uma boa organizadora de casas. Tem pessoas que, esse aí você precisa sair de casa, mas tem pessoas que pagam para que você arrume uma bagunça alheia. Não é a faxina em si, mas às vezes tem muita gente em home office agora, então precisa de um ambiente estruturado. Tem pessoas que gostam de etiquetar, separar por cor, roupa, né? E isso é uma coisa que você pode ganhar um dinheiro por isso. Fazer cestas de presente, gente, uma coisa que nunca vai deixar de ter. Presente, mesmo na pandemia, as pessoas começaram com um certo receio, com álcool gel, mas enviaram e levaram presente, então cestas de presente, marmita, às vezes você é uma boa cozinheira, faz as suas marmitas em casa, sem sair de casa, contrata uma moto, uma pessoa que faça a entrega, para fazer essas entregas para você, começa pelo seu bairro, né? Às vezes você já faz um trabalho, às vezes você não está sem trabalhar, você é uma manicure, uma maquiadora, você uma redatora, professora de inglês. O seu marido tem controle sobre os seus ganhos ali, você não quer que ele tenha. Sobe 10, 5, 50 reais na sua hora de trabalho, no seu serviço em si, começa a fazer uma poupancinha à parte daquilo ali, né? Agora eu vou fazer a parte em nome de quem? Não, vai das pessoas, procure sempre fazer elos com pessoas que você tenha confiança. Isso vai te ajudar também a sair disso. Mas eu acho que, independente de todas essas ideias aqui, né, que a gente falou, que tem milhares, gente, quem for para o YouTube tem milhares de outras ideias, eu acho que fica aqui, né, eu acho que o maior legado aqui do nosso assunto foi, eu acho, pelo menos para mim, não sei se você vai concordar, é a tomada de decisão. O que você acha, Rê? A tomada de decisão, e se você me permitir, eu ainda incluo aí as escolhas, né? Você trabalha muito com essa área financeira, né? Você sabe o quanto que essa organização e esse planejamento possibilitam maiores escolhas, novas portas, né? Então, às vezes, a pessoa fica ali presa num dilema, né? Não estar ou não estar, né? Ou manter ou não manter, mas quantas portas existem ali nesse meio do caminho, né? Onde a pessoa pode ter uma liberdade maior. E como é que Então, as pessoas todas não essas conseguem dicas... planejar, né? Isso é engraçado. Às vezes a pessoa pensa, eu tenho que ganhar mais, mas às vezes ela tem que gastar menos também, né? Existe uma balança, né? Onde e ela está essas dicas... escorrendo, não, desculpa, onde está vazando pelas mãos dela, escorrendo pelas mãos o dinheiro que ela não está vendo, né? E essas opções que você deu, assim, né, são questões que acontecem, eu acho que agora, nesses últimos 2 anos, né, que a gente ficou com um acesso maior à internet, a gente tem muito recurso, né, hoje a gente busca, a gente encontra, hoje é possível trabalhar de dentro de casa na hora que uma criança está dormindo, na hora que a criança está na aula, sem uma necessidade de um deslocamento, né, assim, hoje a gente tem mais possibilidades, né, acho que com toda essa mudança aí que nós passamos, né, com a pandemia, acho que a gente tem mais possibilidades, surgiram novas profissões, né, surgiram novas formas de trabalho, e essa estrutura toda que você traz aí de dicas, de sugestões, de movimento, né, colocam as pessoas com mais possibilidade de escolha. Eu acho que quanto mais possibilidade de escolha a gente tiver na vida, melhor a gente fica, Com né, porque certeza. sai daquela sensação de sem saída, de uma luz no fim do túnel, né? Coloca a pessoa numa flexibilidade e falar assim, maior eu não para vou se dar adaptar. conta, eu não ganho bem, eu não vou dar conta, eu não... Não, é balança, é reduzir gastos e realmente aumentar, às vezes, um pouco o ganho, mas se você não tem possibilidade de aumentar seu ganho agora, enxuga, toma decisão. Você vai ver que quando você toma decisão, as coisas vão fluir para que você consiga resolver. E até nessa questão financeira, existe milhares de vídeos na internet. A gente falou do Primo Rico aqui antes de começar, né? Tem a Natália Arcuri, que eu gosto muito, que ela tem uma linguagem muito popular para falar sobre questões financeiras, né? E ela... E assim, mas eu não entendo nada, eu não entendo de mercado financeiro, eu não entendo de conta, eu só tenho poupança, eu tenho... É aquilo que eu falei, vai ter que acontecer uma mudança, você vai ter que parar de, eu não sei, para eu vou aprender, né? Eu acho que é reconhecer também ali, aí eu acho que isso,
aí vai ser um ponto que é interessante você falar, vai tirar a pessoa também do pouquinho do papel da vítima, mas ela acaba um pouco também justificando a falta de ação para esse papel de vítima, né? Reforça. Reforça. Né? Reforça, exatamente, reforça esse papel. E isso tudo que você falou me veio também em mente o quanto que é importante, né, na hora de formar uma família, de iniciar, né, uma relação, primeiro é ter critérios, né, para iniciar uma relação. E no caso de dar um passo à frente, de assumir um compromisso maior, de casar, quanto que é importante ter os pontos mais esclarecidos. Falar disso antes, né? É verdade. Então, isso é uma coisa que as pessoas não falam, né? As pessoas, vou casar, viver de amor e uma cabana. Não, é importante falar disso antes. Eu não falei disso com meu marido. Isso é engraçado, porque a gente já falou sobre isso, porque a gente viu isso no curso de noivos. A gente estava eles fizeram, tinha 2 terapeutas, inclusive, fazendo isso, e falaram, vocês já conversaram da questão financeira, quem que vai pagar o quê? E é um constrangimento, né? Às vezes as pessoas não falam sobre isso. E foi o que a gente falou, gente, a gente tem mais ou menos um plano, nós vamos casar, vai ter a casa, a gente não abriu as contas, né? Então, isso é muito engraçado falar sobre isso. Não só a questão financeira, é observar também como é que a pessoa é na casa dos pais, se mora com os pais, se mora com um amigo, né? A questão de organização dentro de casa, né? Os hábitos das pessoas, que são coisas não só financeiras, mas são coisas que desgastam o relacionamento. E isso aí já é assunto para um outro vídeo, né, Rê? Exatamente. Exatamente, pensei aqui nos valores, né? Valores para a criação de filhos, valores para... Né? Se quer ou não quer filho, tem gente que não fala isso, se quer ou não quer filho. Né? Porque tudo bem você não querer filho, não é uma regra casar e ter filhos, isso é interessante. Rê, muito obrigada. Fica aí, você quer deixar alguma mensagem final? A gente vai já convidar para um próximo vídeo, que eu adorei esse papo. Acho que a gente tem muito assunto, hein, Rê? Eu também acho. Eu acho, inclusive, que a gente pode pedir essa sugestão, né? Essa questão de relacionamento, né? A gente sabe que as maiores dificuldades que a gente tem vem dos relacionamentos, Boa né? ideia, Rê. Os padrões, os papéis, enfim. Então, acho que a gente tem muito assunto aí pela frente. E sugerem, gente, nos comentários, você está vendo pelo YouTube, nos comentários do YouTube, na página da Rê, na minha página, sugerem novos assuntos sobre relacionamento, para que a gente traga aqui uma ajuda, não, né? Um esclarecimento para vocês e consiga aí atingir os objetivos. Rê, muito obrigada. Muito obrigada, uma troca maravilhosa. Foi ótimo essa parceria. E uma coisa interessante, na hora que a gente ligou a câmera, a gente falou, as duas de branco, vamos falar, a gente falou assim, as duas de branco trazendo paz para esse... Nós estamos num momento, né, tão delicado, não sei, essa gravação vai ao ar um pouco mais para frente, nós estamos num período de guerra, né, Ucrânia e Rússia, então eu achei muito interessante quando ligou a câmera, as duas de branquinho, assim. Uma sintonia, né, Rê? Uma sintonia, e foi o que a gente falou, assim, que seja para transmitir paz. Né? É isso mesmo. Um beijo. Obrigada. Beijo por tudo. Até a próxima. Até a próxima. Deixa a sugestão aí, gente. Curte, compartilha. Isso.